Por que que o pescoço incomoda tanto? Gente, o pescoço é um lugar que realmente poucas coisas tem para se fazer para tratar. Não existem procedimentos que vão evitando o envelhecer do pescoço. E o pescoço é uma estrutura que ela é muito marcada. Ela tem um mento bem desenhado, ela tem o pescoço bem desenhado, a musculatura deve aparecer. Tem que ser um pescoço longo. Isso faz o pescoço ficar bonito. Isso faz não só você parecer mais jovem, mas ter uma beleza, uma elegância maior, uma forma de se posicionar perante as pessoas, perante a sociedade, que traz um aspecto de riqueza, um aspecto de beleza, um aspecto de nobreza. E o pescoço, ele é uma das áreas mais sensíveis para o envelhecimento. Por quê? Porque ele tem uma pele fina e a musculatura que mantém o pescoço no lugar, que é o músculo platisma, também é fino. Então, com o passar do tempo, ele se solta e ao se soltar, ele vai perdendo volume. Além do que, com o envelhecer, com o passar dos anos, você vai ganhando gordura nessa região do pescoço, as glândulas vão mudando de posição e vão crescendo e alguns gânglios vão aparecendo. Tudo isso, somado àquela musculatura que foi perdendo força, faz com que as estruturas desçam e você perde aquele contorno bonito de pescoço, de musculatura, de mento bem marcado e vai perdendo também o contorno da mandíbula. Conforme o rosto vai também perdendo sustentação e vai descendo, a mandíbula vai perdendo o desenho e começa a ficar uma coisa só, como se fosse um único plano. E aí o pescoço tem a sensação de que está mais encurtado, tem a sensação de que ele é mais cheio, mais gordo, e isso tira não só a jovialidade, como também tira a beleza da silhueta da face. E como resolver? Para o pescoço, nós temos que fazer um diagnóstico. Como tudo em medicina, você tem que fazer um diagnóstico, entender o que está provocando aquilo e tratar de forma adequada. Muitas vezes, uma paciente mais jovem tem um pequeno acúmulo de gordura, mais superficial e tem uma pele com boa elasticidade. Aí, basta uma lipoaspiração. Mas ao contrário, se ela já tiver um grau de flacidez e a flacidez também for na musculatura, a lipo com certeza vai remover a gordura, mas vai piorar essa flacidez, vai trazer um aspecto pior do que antes. Então tem que ser muito bem indicado e se reserva a muito poucos casos. Pacientes jovens, gordura localizada, pele boa, boa musculação. Fora isso, não é o melhor caminho. Sempre eu examino o paciente e mostro para o paciente, ela tem que entender o que está acontecendo. Quando ela enxerga que eu preciso tratar a musculatura, aí nós vamos para uma cirurgia realmente para fazer o tratamento da musculatura. Algumas vezes esvaziando as estruturas que estão fazendo peso, como gordura, glândulas, e outras vezes tratando a musculatura da forma adequada. É possível tratar somente o pescoço? Sim. Quando o problema se localiza no pescoço, é possível fazer um procedimento cirúrgico para tratar somente o pescoço. Mas muitas vezes no envelhecimento e mesmo naquela paciente jovem, ela pode ter perdido peso, ela pode ter sofrido alguns processos que a flacidez começa a se acentuar e estruturas que são do rosto começam a descer para a região do pescoço, tirando o ângulo da mandíbula. Então, o correto é tratar tudo que está sendo modificado. Nessa situação, tratar face e pescoço. E como se faz esse tratamento? O tratamento deve englobar platisma, que é o músculo que tem no pescoço, tem que se tratar as estruturas profundas e normalmente, se você não sabe, a gordura do pescoço ela se encontra mais interno, ela se encontra para dentro dessa musculatura. Então ela tem que ser removida realmente observando, vendo onde ela está. Por quê? Porque ali passam vasos importantes, passam nervos importantes. Então a aspiração às cegas não é a melhor solução. Você tem que enxergar e ir removendo as estruturas adequadas e depois fazer o fechamento, trazendo as estruturas para o lugar correto e dando força a essas estruturas. Isso vai trazer aquele pescoço
bem desenhado, a musculatura aparecendo, vai deixar um pescoço mais fino, mais magro, mais longo. Isso traz elegância e jovialidade. Pescoço é um dos lugares que mais demonstram o envelhecimento e, quando bem tratado, são os lugares que mais trazem rejuvenescimento e beleza para a face. É importante, quando se vai fazer o tratamento do pescoço, realmente ter um cirurgião que tem expertise, porque ali são os lugares onde você pode ter nodulações, a pele é muito fina, tudo que se faz por baixo pode aparecer porque a pele não faz uma grande cobertura. O pescoço tem uma pele bem delgada, bem fininha, e tudo que ficar embaixo pode aparecer quando não é feito da forma mais adequada. Então, os tratamentos, os pontos, como se faz essa aplicatura, para onde se puxa essa musculatura, como se faz o esvaziamento das estruturas profundas, são extremamente importantes para que não demonstre depois um pescoço operado. Aqui, o cirurgião que faz essa cirurgia, o cirurgião plástico, deve conhecer muito a anatomia, tem que conhecer muito o mapa por onde ele vai atuar e sabendo o que cada coisa que ele faz, o que vai representar no futuro para essa paciente. É importante um pescoço bem esticadinho, bem posicionado, um bom desenho de mandíbula, mas sem cicatrizes aparentes, sem deformidades, sem abaulamentos ou rugas na pele que demonstrem que aquilo ali foi feita uma cirurgia. A cirurgia bem indicada, bem feita, ela não aparece uma cirurgia, ela só traz beleza, estética, elegância para o seu pescoço. Como é um músculo, você já deve ter ouvido falar sobre banda platismal. Banda platismal é quando você faz aquela força e aparece aquelas linhas forçadas no pescoço que traz aquele aspecto desagradável. E isso não só traz um aspecto feio para o pescoço, como ele também traciona a face para baixo, porque o músculo ali ele faz uma força tracionando as musculaturas da face para baixo, como se estivesse realmente fazendo um cabo de força e puxando. Isso faz com que aumente a sensação de queda da face, de derretimento da face. Então, o tratamento das bandas platismais, quando ela existe, ele é extremamente indicado e ele tem que ser feito de forma adequada para não trazer sinais de que foi operado. Lembra sempre que o cirurgião plástico que faz a cirurgia de face deve conhecer não só o que ele está fazendo, mas as repercussões que essa cirurgia vai trazer para o futuro. Como vai ficar depois de 1, 2, 6 meses, 1 ano depois da cirurgia. Porque a cirurgia não acaba no momento cirúrgico. Ele vai ter período de edema, período de acomodação de tecidos, e tudo isso vai ficar pronto depois de 1 ano, 1 ano e meio. Então o cirurgião precisa saber que o que ele está fazendo agora vai se mostrar realmente no futuro, depois de 1 ano, 1 ano e meio. E ali não pode ter sinais de uma cirurgia. Você tem que ter a beleza, a mágica do rejuvenescimento, a beleza de um pescoço bem posicionado, bem elegante, mas sem sinais de cirurgia. Você não trata o pescoço, você trata o que está deixando esse pescoço feio. Você vai tratar as causas do que está fazendo o efeito de deixar um pescoço com um aspecto de mais envelhecido, de menos elegância, um aspecto de um pescoço mais pesado, mais cheio. É ali que o cirurgião deve entender o que está acontecendo e adaptar o seu tratamento à estrutura correta. Então, para o pescoço, você precisa entender que cada causa leva a um caminho, e esse caminho é o que vai dar realmente o tratamento adequado para a sua cirurgia. Vamos lá: gordura localizada, pele boa, musculatura boa, uma lipoaspiração pode ser o tratamento adequado, mas a mesma lipoaspiração numa pele que já tem um grau de flacidez e uma musculatura que não é tão firme, você vai ter a remoção da gordura e você vai ter um excesso maior de flacidez, um descolamento maior e um aspecto muitas vezes não tão pesado de pescoço, mas com muito mais rugas e a sensação de pescoço caído. Então a lipoaspiração pode ser um caminho, mas precisa ser muito bem indicada, porque senão ela pode piorar o resultado do seu pescoço. Gorduras profundas, pele
flácida, musculatura sem força, precisam ser tratadas individualmente, com remoção da gordura diretamente sob o olhar do cirurgião, tratamento da musculatura para fixação correta sem deixar sinais de que foi mexido e a remoção do excesso de pele de forma adequada para que você tenha um pescoço lisinho e bem posicionado. Pescoço, quando o problema é o pescoço sozinho, pode-se fazer a cirurgia da cervicoplastia ou a cirurgia do pescoço, mas muitas vezes você também tem queda da face. Lembra que a banda platismal pode ter puxado a face para baixo ou o tempo, o emagrecimento pode ter feito o derretimento das estruturas faciais e a perda da mandíbula. E aí essas estruturas precisam ser tratadas para ter uma melhora global do aspecto de beleza da face. Então há necessidade de fazer uma suspensão de toda a região da face e o bom tratamento do pescoço, o que vai trazer uma face rejuvenescida, com bons volumes adequados, que era como quando você era mais jovem, e essa é a mágica da cirurgia facial. Não é fazer uma modificação, é fazer um retorno ao tempo, trazer a beleza que já existia na sua face e que o tempo foi tirando. Reposicionamento da face, reposicionamento do pescoço, um bom aspecto de mandíbula desenhado é o que vai trazer beleza. A beleza se encontra na normalidade e o normal é uma mandíbula bem marcada, é uma zigomático, a região da maçã do rosto bem posicionado, com aquele desenho todo aqui na região abaixo dos olhos, um pescoço bem posicionado, sem flacidez de pele, sem rugas, sem pregas no pescoço. Eu vou contar aqui uma história de uma paciente que quase perdeu um evento extremamente importante e foi por causa do pescoço. Sempre foi uma paciente que fazia atividade física, se cuidava muito bem da saúde, corria, magrinha, e ela tinha um casamento de uma sobrinha e ela foi um dos destaques desse casamento. Ela foi chamada para ser um destaque. E aí ela começou a escolher todo aquele preparatório, escolhendo roupa, qual vai ser a roupa, como ela tinha um corpo bonito, ela escolheu um vestido bem marcado. E aí foi o momento de escolher a joia para o casamento. Foi escolher um colar para colocar. Era um casamento no Hotel Tangará, um casamento que estava sendo extremamente esperado, todo mundo ali vivendo aquele casamento, e na hora da joia que ela foi escolher, ela não conseguiu ver a beleza da joia no pescoço dela. Ela enxergava o pescoço flácido que ela tinha, coisa que nunca tinha chamado a atenção dela até aquele momento. E isso deixou essa paciente, que era uma paciente super para frente, super animada, extremamente entristecida, ao ponto de não querer ir para o casamento. E é nessa condição que ela chega aqui no meu consultório, procurando uma solução para estar bem num casamento que aconteceria dali 60 dias. E aí nós programamos, quase que de urgência, uma cirurgia de deep neck, ou seja, a cirurgia profunda do pescoço, onde eu tratei a musculatura, eu tratei a pele e dei aquele contorno de pescoço que ela queria e que ela merecia, combinando com o rosto, o pescoço e o corpo que ela tinha. E aí, realmente, o colar virou só um detalhe dentro de tudo que tinha de bonito ali em volta para ser visto. Uma das coisas importantes em relação ao pescoço, o médico precisa fazer uma avaliação global do paciente. Muitas vezes, essa sobra de pele no pescoço, essa flacidez de musculatura, se dá por outras coisas, como, por exemplo, um hipotireoidismo. E aqui na clínica, eu e a doutora Cíntia fazemos uma avaliação global do paciente, porque a gente tem um conceito aqui de ver o paciente como um todo, antes de só olhar para o que o paciente está se queixando. Na consulta, nós vamos entender
se você tem alterações de tireoide, se você tem alterações da glicemia, se você tem alguma coisa inflamatória que esteja corroborando, que esteja ajudando a essa flacidez do pescoço, a essa queda da face, e vamos te ajudar a tratar. Aqui, nós dois somos especialistas em cirurgia plástica e eu sou especialista em cirurgia plástica facial, fazendo essa cirurgia todos os dias há muitos anos. Então, é a minha especialidade e é uma das coisas que eu entendo bastante para te ajudar. Você tem dúvida? Deixa aqui o seu comentário e eu vou te responder.